Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma Pílula de Arquitetura. Hoje minha conversa é diretamente com os meus colegas, especialmente os recém-formados. Eu vou falar sobre o que a gente precisa para montar um escritório de arquitetura. Vamos lá? Bom pessoal, vocês já devem ter visto o tour aqui pelo meu escritório, já fiz, vou deixar linkado aqui em cima. Inclusive tem toda a parte de compras e decoração e tudo mais, inclusive o projeto, vou deixar tudo aqui em cima para vocês verem. Mas a profissão de arquitetura, ela não precisa necessariamente ter um espaço como o que eu tenho aqui, né? Principalmente se você está começando na carreira, o que você precisa para trabalhar como arquiteto? Na verdade, é muito básico, assim, você precisa de um computador, o melhor possível, e que provavelmente você já tem um bom computador, porque senão vai ser difícil até você ter feito a faculdade, porque precisa de um bom computador, porque precisa de softwares específicos e que usam muito a parte gráfica do computador. Então, uma boa placa de vídeo, um bom processador. Então, isso em primeiro lugar, um bom computador. E aí, depois disso, a gente precisa de internet, ainda mais hoje em dia, que a gente, principalmente quem não tem um escritório físico, e hoje em dia essa coisa do home office, né, ficou mais aceitável, assim, todo mundo aceita, né, um arquiteto que não tem um escritório que trabalha em home office. Então, existiu em um certo momento um tabu, hoje em dia não existe mais, mesmo porque, por exemplo, nesse exato momento a gente nem pode estar recebendo cliente mesmo dentro do escritório. Então, um bom computador com internet para permitir que a gente faça reuniões online, mas também para permitir que a gente faça pesquisas rápidas. Essa semana está acontecendo a Revestir, eu vou fazer a cobertura dela em breve, começou ontem, na segunda-feira, dia 22 de março, então até as feiras estão acontecendo de forma digital, para a gente ver os lançamentos, para a gente ver, né, especificações de fornecedores. Então, para tudo isso a gente precisa de internet. Então, uma boa internet, um bom computador, aí de preferência uma impressora, que ajuda bastante a gente, porque o cliente, por mais que a gente apresente materiais online, para mandar para a obra, ou para o marceneiro, ou para o gesseiro, ou para o eletricista, a gente precisa ter o papel, né? É muito difícil que esse pessoal, esses fornecedores, vão utilizar só os arquivos digitais. Então é bom que a gente tenha uma boa impressora, o maior formato possível. Eu tenho uma impressora formato A4, ela é ótima, mas é um pouco limitada, assim. Na verdade, o ideal, eu acho, em termos de custo-benefício, é uma impressora em formato A3. Mas hoje em dia existem plotters que não ocupam muito espaço e que daí você consegue plotar projetos maiores. Até assim, para aprovação em prefeitura, para ter o projeto executivo na obra mesmo. O A3 já ajuda bastante, já adianta bem o nosso lado, mas o ideal é uma plotter, e hoje em dia existem plotters muito compactas, que a gente consegue, são impressoras um pouco maiores, assim, claro, né, por causa do formato do papel, mas elas não são mais aqueles cavaletes enormes que tem em gráfica, não tem necessidade. Pro escritório, se você conseguir, se você tiver essa possibilidade, é legal ter uma plotter. Eu não tenho, como eu disse, eu tenho uma impressora A4, que já me atende bastante, e quando eu mando plotar formatos maiores, eu mando para fora, para alguma gráfica, alguém plotar esses formatos maiores. Bom, mas e se eu quiser um escritório? O que eu preciso para ter um escritório? De preferência, eu preciso de um lugar para eu trabalhar, então um lugar que você vai ficar ali sentado, e daí eu queria chamar a atenção para a cadeira que você vai comprar para você trabalhar. E aí depende, na verdade, se for home office ou se for no escritório. Que seja uma cadeira de boa qualidade, porque pense que você vai ficar ali boa parte do seu dia. Então, pode acontecer de você ter problema no pulso, aqui, né, na cervical, por causa de uma cadeira que não foi muito bem escolhida. A minha cadeira é maravilhosa, eu vou colocar uma imagenzinha dela ali depois. Eu comprei ela na Tokstok, ela é ótima. E ela, né, tem um apoio certo para a coluna, ela tem um apoio para o braço, então ela é ótima para trabalhar e para não dar depois lesões, né, na coluna, porque isso não é brincadeira.
Bom, voltando daí para o escritório em si, no escritório a gente precisaria ter, então, um ambiente para receber as pessoas. Então, a gente precisa do nosso ambiente para trabalhar e também de uma possibilidade de receber as pessoas. Eu aqui no meu escritório tenho ali as 2 cadeiras, né, de acrílico, que eu acho maravilhosas, eu sou louca por elas, mas também tenho esse ambiente aqui onde eu gravo meus vídeos, que é como se fosse uma salinha de estar. Gente, meu escritório ele é muito pequeno, eu trabalho sozinha, então eu não tenho estagiário, eu não tenho recepcionista. A recepcionista que eu tenho fica no prédio mesmo, né? Eu fico aqui no meu escritório, fica num prédio comercial, então tem uma recepcionista que é comum a todos. E eu também tenho no escritório materiais que porventura eu precise para mostrar as coisas para o cliente. Então eu tenho algumas amostras de algumas coisas, revistas, livros, esse tipo de coisa que ajuda a gente a projetar. E quando a gente projeta, ajuda a gente a mostrar também para o cliente, às vezes, da onde a gente pegou a referência, né? Então tudo isso é bacana. Eu queria aqui chamar a atenção que é claro que quando você puder ter um escritório, para mim fez bastante diferença. Para mim foi mais profissional, assim, ter um lugar para ir, para poder trabalhar e para poder receber os meus clientes. Mas isso não é de forma alguma uma regra. Tanto é que o meu escritório completou esses dias 1 ano e meio, apenas 18 meses que eu tenho esse espaço físico, e eu tenho 15 anos de formada. Então, 16 anos de formada. E nesses 15 anos, 14 anos e meio, eu não tive um escritório físico. Então, é possível sim trabalhar, fazer um excelente trabalho, com um investimento relativamente baixo, porque você precisa de um bom computador, que na verdade é o maior investimento que a gente faz, porque é onde a gente vai realmente desenvolver todos os projetos, uma boa impressora, que também não é tão barato assim, mas o restante dá para ir fazendo de acordo com a evolução do seu escritório. Fora isso, tem os softwares, né? Que idealmente a gente deveria comprar todos eles originais. Então, os softwares que eu uso o AutoCAD para desenhar projetos, especialmente os executivos, e também os que vão aprovar em prefeitura, em condomínios, né, quando for o caso. E eu uso o SketchUp com um plugin que chama V-Ray, que é o que faz o 3D e a renderização, que é o que transforma o 3D, porque o SketchUp ele faz 3Ds, você consegue modelar tudo, mas ele não dá aquela carinha de realismo. Quem dá a carinha do realismo é o V-Ray. Existem vários softwares para fazer o 3D, existem vários softwares também para fazer a renderização. Esses são os que eu uso e me atendem bem. Eu já falei sobre isso, porque que é importante fazer um 3D. Os clientes, a gente tem que entender que os clientes, eles não têm o que a gente estuda anos e anos na faculdade e depois na prática, de visualizar o ambiente através de um desenho chapado ali, um desenho, uma planta, ou uma vista, um corte. A gente tem esse treinamento, né, durante a faculdade e depois durante a prática profissional. O cliente não. O cliente é leigo, né? O cliente ele não tem esse treinamento. Às vezes tem e isso ajuda bastante, mas normalmente não. Então eu gosto sempre de fazer 3Ds dos meus projetos e daí esses softwares são softwares que eu uso para fazer esses 3Ds. Gente, vocês viram? É bem básico, na verdade. Eu acho que a maioria das pessoas que se formam em arquitetura já tem um bom computador, talvez não uma impressora, pense sobre isso. E, na verdade, depois é sair trabalhando, né? Sair usando todos os conhecimentos que a gente adquiriu na faculdade e ir trabalhando e captando clientes. Isso daí são panos para outras mangas. Bom, para montar o escritório de arquitetura, como vocês viram, é bem simples, na verdade. É um investimento relativamente baixo, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com uma clínica de estética, né, que precisa ter aqueles instrumentos todos, né, máquinas, às vezes de laser, e eu nem sei direito o que precisa ter, mas eu sei que as máquinas, por exemplo, se for colocar uma clínica de estética que faça laser,
é caríssimo, né? A máquina do laser. Um consultório de dentista, ele precisa ir já ter aquela cadeira, já ter todos os equipamentos, e isso é muito caro. Então, comparando com esses profissionais, o escritório de arquitetura é um escritório bastante básico e que hoje em dia a gente tem até a facilidade de nem precisar mais ter o escritório físico. Então, bora trabalhar, vamos montar aí um espaçozinho. Gente, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Mesmo que a gente faça um home office, é importante para a nossa cabeça mesmo, para entender que a gente foi trabalhar, ter um cantinho arrumadinho ali para isso dentro de casa. Para a nossa mente mesmo poder entender que agora é hora de trabalho. Isso ajuda na concentração e ajuda também na produtividade aí. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Na quinta-feira a gente volta com mais um vídeo aqui no canal. Tchau!